Olá a todos, muito axé, a bênção para quem é de bênção. Estamos aqui hoje gravando o nosso primeiro podcast. Eu quero agradecer a todos. Tô aqui com a minha co-apresentadora, Fomotinha de Oxum. Tudo bom, Fomotinha? Tudo bem, babá. Sua bênção a todos. Estamos hoje tendo como convidado o meu amigo e Babalorixá Júnior de Oxum. Tudo bom, babá? Sua bênção. Boa tarde, Oxum nos abençoe sempre, sua bênção, meu irmão. Estamos também com a minha querida amiga Eked Laísa de Airá. Tudo bom, Eked? Tudo bem, boa tarde, gente, bênção. Muito obrigado, tá? Por estarem aqui hoje. A gente que agradece. Obrigado a vocês. Bom, vamos começar com o Babá Júnior. Babá Júnior, fala um pouco sobre a sua vida espiritual, quando o senhor foi iniciado, por quem? Então, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu fui iniciado no dia 21 de novembro, dia da minha saída. Nós contamos pelo dia da minha saída, no dia 21 de novembro de 1993, tá? Fui iniciado por Dona Ivone do Oxóssi, no Axé Cantuá. Em memória, ela já faleceu. E ela era uma Areialorixá muito conhecida dentro de Niterói e São Gonçalo, mãe carnal de Mãe Márcia do Oxum, né? E eu fui iniciado por ela, por Orixá Oxum, né? Nessa data. Não permaneci muito tempo na casa. E logo em seguida eu conheci o babá Jorge Dogum, Gina. Famoso Gina, né? Conhece meu pai Gina Dogum. E eu estou com ele há praticamente 30 anos. Tomei minha obrigação de 1 ano, 3 anos, 7 anos, 14 anos, 21 e 25 com ele. Ou seja, meu caminho espiritual foi todo junto com meu pai Jorge Dogum. Sim, isso é interessante, né? Porque às vezes o Orixá nos leva por esses caminhos de encontrar outras pessoas para dar continuidade à nossa vida espiritual, e essa pessoa não ser menos importante, né? Eu tive uma iniciação espiritual no Rio Grande do Norte, dentro do culto da Jurema Sagrada. Sim. Antes de vir para o Rio de Janeiro, né? E lá eu já sabia que eu viria para o Rio de Janeiro e seria iniciado por uma pessoa do Oxóssi, como realmente aconteceu. Fui iniciado por Mãe Ivone do Oxóssi, né? Mas muitas vezes a pessoa não se adapta ao axé. Às vezes não se adapta à casa. Não quer dizer que o pai de santo seja errado, que a mãe de santo seja errada. Mas às vezes nós não nos adaptamos. Então eu não me adaptei ao axé da casa de Mãe Ivone. Então conheci, como já disse, pai Jorge. Estou com ele esses anos todos, praticamente 30 anos. Sim. Né? E nós temos uma relação de amizade, uma relação, além da relação espiritual, nós temos uma relação de amizade muito grande. Sim. E é isso. Ótimo. E, babá, me conta qual foi o Iaô mais difícil que você teve no Roncó, sem citar nomes, claro. Não vamos expor ninguém, não queremos processo, né? Depende do tipo de dificuldades que você está querendo dizer. Por exemplo, eu tive um Iaô de Iemanjá que ele tinha um problema de não comer direito dentro do Roncó, porque ele era vegano. Ele não comia frango, ele não comia nada. Então foi um Iaô de difícil manejo dentro, está comigo até hoje, né? Mas quando o Iaô foi um Iaô que deu um trabalhinho. E eu também tive um outro Ogã também que não comia frango. Sim. Né? Ele fazia ânsia de vômito quando o frango chegava para ele. Então nós tivemos... tão gostoso. Então ele comeu a caçar, comeu canjica. Fico com pena das pessoas de Euá que não podem comer frango, né? Dentro do Roncó. Pois é, já pensou? Porque é quizila, né? Então... Eu penso também, antigamente, né? Acho que essa questão do veganismo, das pessoas vegetarianas, eu acho que não era tão disseminado como é agora, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas... tem mais pessoas veganas, né? Aí não estava em vogue também, né? Surge a questão da Anitta, que dizem que, né, é vegana e é do candomblé. E na minha cabeça fica um pouco, mas como pode isso? Mas Como eu que sou daquela aconteceu lá opinião, dentro? né, que nós, dentro do candomblé, nós temos que juntar todas as forças, a vegetal, a mineral e a animal. Sim. Não existe candomblé sem essas forças estarem todas juntas. Sim. E teve algum santo que você achou mais difícil de iniciar? Bem,
Tem santos que você precisa estar mais atento a detalhes, né? Um orô mais complicado, por exemplo. Euá é um orixá que tem muito detalhe, né? Para ser feito. Logum Edé é um outro orixá que você precisa ter muito cuidado, principalmente porque é um santo, quando está nascendo, ele é muito vulnerável a barulho. É como Nanã, né? Nanã, a gente procura manter a calma o tempo todo durante uma obrigação, silêncio, a casa em silêncio, né? Alguns rituais, por exemplo, não andar calçado, para não arrastar o pé perto do orixá que está nascendo. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia mesmo. A gente fala que Nanã é um orixá muito melindroso, então a gente evita barulho, a gente evita andar calçado para não fazer o barulho dos pés. Alguns mais antigos dizem que isso atrai negatividade, atrai eguns. Então a gente procura manter a casa bem na paz, bem silenciosa, de Nanã. Para depois não dizer, o orixá foi feito errado e o orixá levou a filha de santo, levou o pai de santo porque foi feito errado. Sim. Não, isso eu acho muito mito, né? Você amando o orixá, você fazendo o certo. Cada casa tem seu certo, né? Não estou falando que o meu certo é o certo da sua casa ou da casa de outra pessoa. Mas você fazendo o certo de acordo com o que você aprendeu, orixá nenhum vai levar o filho, muito menos o pai, né? Exatamente. Ele vai trazer caminho. E o que é mais difícil? Iniciar um Maiwá, um Logum Edé ou achar um filho de Oxóssi que seja fiel? Eu acho que é a segunda opção. Eu acho que é a segunda opção. É mais... Não posso julgar meu filho de Oxóssi, gente. Já se prepara, Donara. Mas eu tenho também uma filha de prepara. Oxóssi que é completamente fiel. Eu acho que... Será que eu raspei ela errada? Mas a minha filha do Oxóssi... Comenta aí, gente. Comenta aí se vocês acham que ele raspou ele errado ou se realmente existe essa possibilidade de ter um filho de Oxóssi fiel. Ela já está comigo há 17 anos, né? Já está comigo há 17 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. E é uma criatura maravilhosa. Sim, eu a conheço. Casada, você conhece. Sim. Casada há muitos anos, uma pessoa. Sim. Mas os rapazes parece que tem um problema, né? Com infidelidade muito grande. Nem me fala. Então será que é o homem de Oxóssi que é infiel? Talvez, né? Porque também você tem aquela coisa, né? Que é uma outra coisa que se fala muito dos filhos de Oxóssi, né? E eu digo isso também. Eles querem que o mundo acabe em barranco para eles morrerem encostados. Né? Porque o filho de Oxóssi é meio complicado para trabalho, né? Eles são Não entendi, gente. Não entendi. Eu sou de Airá. Mas quantos de Oxóssi você conhece por aí? Muitos, né? Engraçado, Alguns, né? eu, dentro da minha casa, nesses anos todos, eu tenho 4 ogãs de Oxóssi. E cada um diferente do outro. Sim. Mas... não vou dizer que todos são infiéis, mas tem uns que se encostam mais, tem outros que comem milho um pouquinho mais no terreno dos outros, né? Mas são pessoas diferentes. Faz parte, né? Faz parte. E me fala um pouquinho sobre, assim, primeiro Iaô, a questão de como foi essa questão de você se tornar Babalorixá. Foi uma escolha sua se tornar Babalorixá? Foi difícil fazer o primeiro Iaô? Então, eu sempre fui encantado pela religião. Se eu disser que eu entrei, como muita gente fala, que entrou na religião pela dor, eu vou estar mentindo. Eu entrei pela religião pelo amor. Muito difícil, inclusive. Eu entrei pelo amor. Então, eu passei muitos anos dentro do culto da Jurema Sagrada, antes de me iniciar no Candomblé. Então, eu tive esse amor pelo espiritismo. E fiz meu santo, né? Fiz Mãe Oxum, fui para casa de meu pai, tomei minhas obrigações. E antes dos meus 7 anos, quando eu tinha 6 anos de santo, apareceu na minha mão o meu primeiro Iaô, né? De que santo? Oiá. De Oxum sempre atrás, né? Manhã Santo. Oiá e Logum Edé. Eu tive um barco de 2. Bacana. Então, a minha rombona, né? Posso falar o nome? Scarlett Pode. de Oiá. Hoje em dia se encontra na casa do meu pai de santo. Ela tomou até os 3 anos comigo, mas hoje em dia tomou os 7 anos com meu pai. Foi meu pai que fez para mim, me entregou. E eu fiz o meu segundo, Dofanitim de Logum Edé, Márcio de Logum Edé. Então,
o fato de você ter um rombono, muita gente tem essa coisa, o rombono nunca fica na casa onde ele faz, né? Eu acho que isso é muito contraditório, porque a minha filha ficou comigo, né? Até os 3 anos, dentro da casa do meu pai, não tinha barracão ainda, né? Então ela foi feita na Cumieira e no axé do meu pai de santo, né? De Babá Jorge. E ela foi feita lá, tomou 1 ano, tomou 3, continua no axé até hoje. Mas a minha mão, ela preferiu a mão do meu pai. Então, eu também somos amigos, irmãos até hoje. Todo ano no Odum dela ela vem, toma benção, bate cabeça, agradece a mim, né? Mas é como eu falei, as pessoas às vezes têm outro caminho. Como eu não fiquei na casa da minha mãe de santo, ela também teve a escolha dela de não ficar com a minha mão. Mas somos amigos até hoje, não existe inimizade nenhuma, não existe nenhum rancor por isso, né? E isso foi uma escolha? O senhor quis ser pai de santo? Quis ser babalorixá? A gente começa a ouvir as coisas. Eu não quis. A gente começa a ouvir as coisas. É difícil ver alguém que quis, assim, eu quero ser pai de santo. Eu vou ser honesto, né? Eu queria. Eu queria. Mas eu não imaginava que a responsabilidade fosse ser tão grande. Tipo, eu queria ser Ked também, mas eu não sabia direito o que era, porque minha mãe é Ked, né? Eu queria ser igual a minha mãe. Eu via a minha mãe, linda, maravilhosa, eu falava, quero ser igual a minha mãe. Mas não tinha noção do que era. Noção. Da tamanha responsabilidade, né? Eu nunca quis, de verdade. Nunca quis. As 2 vezes, né? Tanto quando eu me iniciei na Umbanda, né? Iniciei com um barracão de Umbanda. Foram amigas minhas que foram me empurrando. Vamos fazer um toquezinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando eu vi a casa já estava cheia, eu já estava tocando toda... De 15 em 15 dias, né? Não toda semana, né? De 15 em 15. Donara tá desde o começo. É uma das primeiras filhas de santo lá de casa. Começou como minha neta, na verdade, né? Porque o meu antigo pai de santo era de Oxum também, porque o Oxum também me acompanha. Só que é o que você falou. Eu não me adaptei, eu acho, a forma como ele tocava Umbanda. E quando eu fui visitar o meu pai, me conformei com lá. Falei assim, aqui que eu quero. E eu já quis ficar, né? Na época. E tô até hoje. Fechou a casa também. Fechou a casa. Com uns 2 anos ele fechou a casa porque ele ficou muito doente, né? E aí quem era filho dele na época, que era só eu e mais uma irmã de santo minha na época, que ficamos. Mas assim, do axé dele mesmo, que era da casa de Umbanda, só ficou eu até hoje, com meu pai. Ele já tá há quase 2 anos. Sim. 12, né? 12 quase anos. 12 anos. 12 anos, é verdade. E eu realmente nunca quis ser pai de santo. E do candomblé é a mesma coisa, né? Um pai de santo, né, que eu tava na época, ele insistiu muito para que eu abrisse, né, para que eu plantasse o axé na minha casa, para que eu tivesse, e eu não queria porque ainda não tinha o tal dos 7 anos, né? O famoso DK, bendito, né? Eu não tinha ainda. A carta de alforria, né? A carta de alforria. É uma carta de alforria ter 7 anos hoje em dia. Os seus apareceram também, o seu não tinha. Eu não tinha meu DK ainda. Foi meu pai que fez pra mim. Sim. Eu tomei logo em seguida. Meus filhos foram... A saída do meu primeiro barco foi no dia 1º de abril de 2000. Sim. E eu tomei meus 7 anos em dezembro de 2000. Né? Então, mas eu também só fui abrir minha casa com quase 10 anos de santo. Eu não abri minha casa logo depois que eu tomei meus 7 anos. Eu vim abrir meu primeiro Iaô depois. Eu já estava com 10 para 11 anos de santo. Aí abri minha casa numa varandinha simples, né? Que a gente chamava carinhosamente de axé varandinha. E lá saiu a minha primeira obrigação, né? Com todo o apoio do meu pai. Uma filha do Omolu que eu tive. Depois eu tirei Ogum, e Ogum começou a abrir os caminhos aí. Até hoje. Eu terminei meu xirê, só falta Iroko. Só falta Iroko, né? Já terminou seu xirê? Já estou começando novamente. Já tirei Exu e Ogum, meu Deus do céu. Iroko é um santo muito complicado. Eu acho um santo muito complicado. Iroko é um santo complicado. O nosso axé, o cantuá, hoje em dia voltei a ser axé cantuá, né? Meu pai tomou axé com o pai Beto do Xoguian. Sim. Em memória também, que era filho do cantuá. Então nós voltamos. Meu pai foi pro cantuá fazer as coisas depois que pai Beto faleceu. Então nós voltamos a ser cantuá, né? Então o cantuá teve uma época, acho que até hoje, ainda não posso dizer com certeza, mas o cantuá não faz mais Iroko. Né? Então quem já foi feito de Iroko continua feito de Iroko. Quem não vai fazer mais, né? Quem fez, fez. Quem fez, fez. Eu acho agora que o axé tá fazendo outro santo, tá fazendo um Xangô, um Soboadã, mas Iroko mesmo, o cantuá não permite as casas da raiz
a fazer mais o cantuá. Posso estar enganado, né? Porque eu não sou direto, mas quando meu pai tirou o iroco dele, ainda já tinha esse, vamos dizer assim, não empecilho, mas já tinha mais ou menos esse zum que o cantuá não estava mais permitindo a fazer iroco. Não sei o motivo. Mas dizem que as folhas se perdeu, né? Se perderam as folhas, né? Bom, vamos ver algumas perguntinhas agora dos nossos internautas. Então, a Thaís Braga fez uma pergunta assim pro Babá, já que a gente vai continuar o assunto, porque é quase a mesma coisa. Eu, sendo uma EAO, posso raspar outra pessoa depois que eu tomar meus 3 anos? Boa tarde, Thaís. Tudo bem? Então, eu acho o seguinte, se a pessoa tem cargo, ela tem que ter as ferramentas para fazer. E na minha opinião, até os 3 anos, você não tem as ferramentas ainda para fazer. Sim. Você tem muita... Porque, na realidade, eu vou ser muito sincero, até os meus 7 anos eu aprendi a fazer ebó, montar um santinho, fazer um bori. Até meus 7 anos. Então, quando eu tirei meu primeiro barco com 6 anos, eu tirei dentro da casa do meu pai, né? Debaixo da comieira do axé dele. Então, meu pai me orientou. O que eu podia botar a mão, eu botava a mão. Sim. Mas o que eu não podia, eu não botava. Então, meu pai ali me ensinou a montar o moiá, a montar o logum edé. Então, até os 7 anos, a gente aprende o básico. Todo mundo fala, você é escravo, você passa fazendo ebó o tempo todo. Né? Se não tiver a barriga ali, na cozinha, limpando o frango, fazendo ebó, não se aprende o candomblé. Então, que é o principal, né? É o principal. Então você tem que varrer muito, né? O salão, tá com o ouvido sempre atento, lavando uma louça, porque é ali que você começa a ouvir, começa a aprender. Aí chega de noite, na hora de dormir, vai lá no caderninho e escreve tudo que você aprendeu durante o dia. Então, Thaís, te respondendo, eu acho que 3 anos é muito cedo. Você pode até receber alguma coisa do seu orixá, se você tem um cargo de mãe pequena, para ajudar o seu babalorixá. Sim. Né? Mas tirar um iaô com 3 anos eu acho muito cedo. Essa foi a opção de escolha dela, né? Não por o orixá falar assim, não, sim, tá no seu momento, tá na sua hora. Acho que se for por escolha dela mesmo, tá. Sim, mas é uma responsabilidade muito grande. Às vezes certeza. A gente não está preparado psicologicamente. Nem financeiramente. Eu não estava mesmo preparado para tirar um iaô com 3 anos. Porque a cabeça dos outros é um negócio muito sério para você mexer. Né? Então você tem que estar psicologicamente preparado e espiritualmente preparado. Você tem que saber aonde você está botando a mão, em que combuca você está botando, em que bar você está botando a sua mão. Exatamente, né? Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Vamos lá, próxima pergunta é do Matheus Dentinho. Ele quer saber sobre a escravatura, sobre os iaôs, né? A respeito da hierarquia, porque é o que a gente está continuando falando, assim, sobre as funções, porque que dentro da roda da roça, né, a gente tem que respeitar sempre o mais velho. E é isso aqui, é a única pergunta sobre que ele mandou. Hierarquia, né? Hierarquia dentro do candomblé, principalmente na roda do xirê, né, e nas funções, né? Vamos lá. Nós estamos... Boa tarde, Matheus. Nós temos 2, na minha opinião, eu estou falando sempre na minha opinião, tá, gente? Existe a hierarquia de axé e existe a hierarquia da sua casa, do seu barracão. O que é uma hierarquia de axé? É seus filhos, você saber tratar pessoas que frequentam a sua casa. Sim. A hierarquia de um xirê, a hierarquia de um babalorixá que chega na sua casa, como tratar aquele babalorixá, trazer um copo de vidro, se abaixar. Então, essa hierarquia de axé, em geral, é uma coisa que toda casa deve ter. Toda casa tem, né? Não, deve ter. É o necessário. Porque é ridículo você um babalorixá chegar numa casa, não é que eu goste disso, mas não se dobrar um couro, não ter uma cadeira para o babalorixá sentar, ele tem que se sentar no banquinho, vamos dizer, da assistência, né? Então, a pessoa que está dando uma festa, ele tem que ter noção dessa hierarquia de axé. Como se faz para receber pessoas mais velhas do que ele, né? Um ogã antigo, uma equede antiga,
né? É saber tratar hierarquicamente. Por quê? O que é hierarquia, gente? Hierarquia são graus que você tem. Quanto mais velho, você sabe mais. Quanto mais velho for o pai de santo, a mãe de santo, ela tem mais conhecimento do que você que tem 3, 4, 5 anos de santo. Não queira comparar mesmo um ebome, não vamos falar nem então de mãe de santo, mas um ebome de 40 anos de santo, sim, que tenha um cargo, ele tem muito mais conhecimento do que um iaô de 6, 7 anos, um pré-ebome, vamos dizer assim, né? Pré-ebome, muito bem. Pré-ebome. Então, esse ebome de 40 anos, ele tem que ser reverenciado, né? Não quer dizer que ele tem que ser bajulado, ele tem que ser reverenciado pelo conhecimento que ele traz com ele. A oportunidade da gente expandir, porque o mal da nossa religião é esse: cada um quer segurar os conhecimentos que tem e não dividir com os outros. Então, nossa religião hoje em dia, Guedes, é uma briga de ego muito grande. Muito. É muita vaidade junto. Exato. Se cada um perdesse um pouquinho da sua vaidade e chegasse para você, pô, Guedes, eu não sei fazer esse algum. Você tem alguma coisa? Ele vai dizer, não, eu sei fazer. Aí faz um São Jorge, sim, né, em vez de algum, só para não pedir ajuda de um irmão mais velho ou mais novo, que saiba aquela folha, que tem aquela folha para fazer. Ou até conversar com o babalorixá mesmo, o próprio babalorixá dele. Sim. Mas não, eu não vou ao meu babalorixá porque eu já tomei meus 7 anos, eu não preciso mais dele. Eu só vou lá para dar de comer a minha cabeça, tomar as minhas obrigações. Eu não preciso... Falta de humildade, né? Exatamente. Então o problema na nossa religião hoje é a vaidade. Todo mundo acha que pode fazer. E nós dependemos sempre de um mais velho. Sim. Nem que seja para abrir um obi na cabeça da gente. Sim, verdade. Aí, é sobre hierarquia a nossa religião, né? Nossa religião, ela sempre é sobre hierarquia. E a outra parte que você me perguntou sobre a hierarquia da casa. Toda casa tem hierarquias. Você nunca vai poder ser mais do que seu pai de santo. Sim. Pro meu pai de santo, eu sou iaô. Na festa do... Pelo menos pro pai de santo sempre, tem que ser hierarquia, né? Na festa do Ogum dele, eu já com 30 anos, eu boto meu mocã e meu pé no chão e tiro o meu pano de cabeça e tiro o meu pano de cintura. Então, é em respeito ao meu babalorixá, que é meu mais velho, é o santo da casa. Então, dentro da hierarquia de uma casa, você tem seus irmãos mais velhos, que são mais experientes que você, que têm mais conhecimento que você. Então, você não pode passar com um carro na frente dos bois. Né? Então espere seu tempo, que você vai botar seu chinelinho, você vai parar, seu sapatinho, né? Seu sapatinho de biquinho, né? Seu paninho de cabeça, e vai deixar de ser, vamos dizer assim, de ser escravo, porque ninguém é escravo, a gente trabalha pro santo, né? Então, e vai por que quer, né? Porque também ninguém obriga. E tem o livre-arbítrio, né, gente? Todo mundo tem o livre-arbítrio de, eu não gostei disso aqui, eu pegar minha bolsinha e ir embora. Ninguém é escravizado, aberto, né? Ninguém é escravizado dentro de um barracão, né? Você pode muito bem pegar a sua bolsa e falar, não quero ficar hoje na função, ou não quero ficar mais na casa. Eu acho que é um direito, né? Que assiste aos iaôs. Mas tem que entender que tá ali pelo orixá. Eu acho que quanto mais tempo você tem também, né? Mais responsabilidades você tem. Sim. E aí todo mundo só quer a parte boa, né? Síndrome do Homem-Aranha, eu quero colocar o meu pano de entremeio, eu quero colocar colorido, eu quero... Mas as pessoas às vezes esquecem que estão servindo de exemplo também para os mais novos, né? Isso. Colocar o rechilier. Colocar um rechilier, né? Agora um ancará, né? Agora um ancará. Que é lindo. Tô doida pra chegar meu momento. Né? Tá vendo? Tô doida pra chegar meu momento. Vai chegar no tempo certo. Vai muito tempo ainda. E ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou te prometer que seu primeiro ancará eu te dou. Tá gravado, hein, gente? Olha, vocês tá gravado, eu vou te mandar, hein? Vocês estão vendo que tá gravado, tá? Aqui o Babá falou que o primeiro ancará da Fomotinha de Oxum é dele. Vai vir de São Paulo? Vai vir de São Paulo, amor, respeita. Vai vir de São Paulo? Aí já é outra onde vai vir, eu não vou dizer. Segredo. Tem mais perguntas, Fomotinha? Tenho mais uma pergunta do Gabriel, que ele quer saber por que não pode beber destilado durante 1 ano. Até pagar 1 ano, né, na verdade. Oi, Gabriel, boa tarde. A sua pergunta é um pouco complicado, não poder beber. Por quê? Você tem que ver as regras da sua casa.
De repente, não beber destilado por um ano são as regras da sua casa por algum motivo. Sim. De repente, o pai dele é o de Oxalá, então ele tem essa regra de não beber destilado por um ano. Na nossa nação, na minha casa, por exemplo, o Iaô passa o tempo dele de preceito, depois eu não vejo por que não ele beber destilado. Lógico que o excesso vai fazer mal. vai fazer mal. Mas, por exemplo, eu não tenho problema com isso. Mas eu não gosto que o meu Iaô beba muito. Você tem os outros preceitos de um ano, não só de destilado, como não ir à praia, como não ir à cachoeira, como não ir ao no hospital. local fechado, né? Carnaval, enfim. Carnaval. Eu não podia nem ir à piscina. Nem piscina. Piscina eu podia. Piscina eu podia. Ai, gente, eu respeitei meu preceito. Mas tem muita Eu de gente 3 hoje em meses, de dia um ano que ainda o tô. preceito de carnaval é o menos respeitado. É verdade. Antigamente a gente... Eu usei Contregum, né? Porque meu pai falou, não, quem tem menos de um ano pago tem que usar Contregum e os seus carregos que foi lá, entendeu? Bonitinho, até passar o carnaval. Entendeu? Mas não, e antigamente, meu pai, nós estamos no nosso estúdio aqui em Niterói, né? É São Gonçalo aqui, né? Aqui é São Gonçalo. Então, nós estamos bem próximo do barracão do meu pai. Antigamente, até meus 7 anos, todo mundo passava o carnaval aqui na roça. É que meu pai não gosta. Todo mundo passava o carnaval na roça. Hoje em dia, minha filha, que tem o barracão no Gebara, Cristiane de Oiá, os filhos dela no carnaval passam o carnaval na roça. A gente não libera ninguém para ficar... a não ser que o Iaô more longe. Sim. Né? Sim. Mas isso falando de Iaô, né? Estamos falando de Iaô, do preceito de um ano. Entendi. No preceito de um ano, como foi perguntado sobre o destilado por um ano, a gente está dando uns exemplos de outras coisas. Eu tive essa dificuldade do Iaô passar na minha casa, porque, no caso, eu gosto do carnaval. Mas meu pai também. O que ele fazia? Deixava os Iaôs no barracão com um irmão mais velho e ele ia pro carnaval dele. Aí nesse caso a gente pode até pensar, né? Terceiriza. Vamos terceirizar. Chama o Ebome. Tem. Eu queria, Babá, mesmo, né? eu queria saber, eu queria que o senhor explicasse o que é ser Orimeji, né? Que hoje em dia tem muita gente aparecendo ser Orimeji, né? Que antigamente era mais difícil encontrar uma pessoa feita de Orimeji. Hoje em dia já tá saindo mais. Só que muita gente não entende. Vamos lá. Entendeu? Eu vou colocar o meu ponto de vista, o que é Orimeji. Cada casa é uma casa, cada nação é uma nação. Exato. Eu vou colocar o que eu aprendi. Por quê? Porque eu sou Orimeji. Eu também, somos dois. Eu sou Orimeji de Oxum com Oxoguian. Então, o que foi me ensinado é que Orimeji Meji não significa 3, Meji significa 2. Cabeça dupla, né? É uma cabeça dupla, mas onde um dos orixás se repete. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou de Opondá, com Opará, e Oxoguian vem a ser meu terceiro santo. Então, eu sou Orimeji de Oxum com Oxoguian. Na minha saída na casa de Mãe Ivone, eu levei 2 quelês na minha saída. Então, todas as minhas obrigações eu levo 2 quelês. De 1 ano, 3 anos, 7 anos, é básico, né? Então, eu levei 2 quelês sempre. Por quê? Porque meu Ori é Meji. O que significa isso? Eu poderia ter sido feito do Oxoguian. Sim. Né? Eu poderia ter sido feito como fui feito de Oxum. Né? Então, na minha iniciação, houve muita dúvida. Né? A própria Mãe Ivone teve muita dúvida. Então, se cogitou muito de ser feito de Oxoguian. Inclusive, eu tinha os bichos de Oxum e os bichos de Oxoguian. Eu tinha a roupa de Oxum pronta e a roupa de Oxoguian pronta, porque eu não sabia até então de que eu saía. A gente sabe, no coração, no fundinho, a gente sabe, né? Sabe, exatamente. Sempre me deram Oxum, mas vários babalorixás, depois já dos meus 7 anos, que jogaram pra mim, né? Disseram, olha, se você fosse Iaú na minha casa, eu rasparia. Você do Oxoguian. Eu dizia, benção, babá, que eu poderia ser feito dele também. Sim. Quem me dá cargo é o Oxoguian. Nunca foi sorte, sempre foi Oxum. Mas engraçado, quem me dá cargo é o Oxoguian. Sim. Meu Ori é de Oxum, mas quem me dá cargo é o Oxoguian e o dono da minha casa é o Oxoguian. Sim. Né? Então a minha vida é uma competição. A minha também. Deixa eu só pontuar uma coisinha que o senhor falou assim, eu sou de Opará e Pondá. No caso, Opará, e pro pessoal, né, que não
não conhece a religião, né? Opará e Pondá são qualidades de Oxum. São qualidades de Oxum. São caminhos de Oxum. Caminhos de Oxum. Ok. Só para deixar bem claro, né? Porque pode ter alguém nos vendo agora, né, que de repente quer ter, né? Ele falou que é de Opará e Pondá, mas explicando, né? Mas no vocês caso. podiam falar um pouquinho de qualidade também. Sim. Quais definições, né? Das qualidades. Não, porque para explicar só. Mas ficou entendido sobre o Orimeji? Só finalizando, no caso, né? Ele é de Oxum com Oxum e Oxoguian. Exatamente. Ou seja, são dois Oxuns. Dois Oxuns e um Oxoguian. Isso seria mesmo. Teria que ter dois orixá, do mesmo, né? Esse orixá que se repete, você não recebe duas Oxuns, você só é feito de uma. Que é a que sai lá na sala. É a que sai na sala, que tem o seu Oruncó, tal. A segunda Oxum faz parte do seu carrego ali. Sim. Então você não pode dar Opará e Opondá ao mesmo tempo. Uma tem um Ilá, a outra não. Isso é maluquice. Não pode receber as duas, né? Não pode receber as duas. Então, Orimeji é isso. São 3 orixás onde um se repete na cabeça. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu tenho um Ogã que ele é de Odé Inler com Oxoguian. Odé Inler, na nossa casa, faz enredo com Oxoguian. Então, Oxoguian se repete como Juntó. E ele tem Orimeji de Odé com Oxoguian. Tá? Entendido. Bom, vamos então para nossa próxima pergunta. Bom, a gente estava falando um pouco daquela coisa do rombono, de ter essa lenda de que o rombono sempre sai da casa ou nunca fica na casa, ou não sei o quê. Tem uma lenda também de que Exu nunca fica na casa. Você já teve algum Exu que não ficou? Você confirma essa lenda? E por que falam isso? Porque, olha só, eu raspei na minha casa, no meu axé, eu raspei 3 pessoas de Exu, 3 Iaôs de Exu, né? Engraçado, quando você raspava que um saía, entrava o outro. O orixá não te abandona. Sim. Né? O que te abandona são as pessoas. Né? Então, o fato de dizer que Exu não fica dentro da casa. Não, fica. Né? Até hoje eu tenho uma pessoa de Exu que continua na minha casa, mas não é... Ele era o rombono da mãe pequena da minha casa, mas ele permanece no axé até hoje. Mas é bem complicado isso, Guedes. É bem complicado mesmo, porque Exu é um orixá de rua, de caminho, de estrada. Então, o filho dele tem aquela coisa de não ficar preso, né? Às vezes não é nem o orixá que quer ir embora, não. Às vezes é o filho que não aguenta mais ficar naquela coisa, daquele axé, daquela casa, ele quer conhecer, né? Eu sei bem como é isso, né? Eu tenho o meu relacionamento com o meu Exu. Ele quer conhecer o exterior, ele quer conhecer o mundo. É muito ligado ao movimento, né? É movimento, é o mundo rodando. Então, talvez por isso que o filho de Exu não permaneça numa casa. Mas eu conheço vários casos. Meu pai tem eu tenho um irmão de Exu, meu pai tem um Exu na casa. Do meu irmão Rodrigo de Exu, está há anos na casa, já quase 20 anos na casa. Né? Então, bacana. Isso aí é um pouco de mito também. Tem um mito. Tem, né? A verdadezinha, né? Tem a verdadezinha, mas tem aquele mito que as pessoas exageram. São os arquétipos do orixá, né? Exatamente. Os famosos arquétipos. E Babá, me conta assim, qual situação... Você tem alguma situação cômica que você tenha vivido dentro do axé? Eu tenho algumas, né? Sem citar nomes, né? Eu não vou poder citar nome, porque inclusive... Foi recente o processo. Não foi recente, não. A pessoa que aconteceu isso já faleceu. Então pode falar. Não sofrerei de processo. Não fala, não, brincadeira, então, gente. Então, o que aconteceu? Os finados. O meu sítio, onde eu tinha meu barracão, ele era muito grande. Mas nós tínhamos só 2 banheiros. Sim. E os banheiros estavam ocupados e os iaôs estavam saindo para a sala para dar nome. Né? E uma pessoa que estava lá não conseguiu ir ao banheiro. Aí ele foi fazer xixi no mato. Ai, meu Deus. Então, o que aconteceu? Na hora que a minha iaô de Iemanjá pulou e deu nome, ele se recebeu no matinho fazendo xixi. Jesus do céu. Acreditem. Graças a Deus, a assistência não percebeu, nós conseguimos dar um jeito, né?
da situação e trouxemos o santinho, desviramos o santinho dele. Mas foi cômico, foi uma situação bem O cômica. santinho veio desnudo? Veio desnudo, o santinho. Praticamente. Meu Deus! Gente, imagina Mas a tinha situação. santo mesmo, né? Porque podia Tinha. ser. Claro. Isso não pode dizer, né? Não pode dizer que não tinha santo Tinha ali. santo. A hora que o santinho pulou, a Iemanjá pulou e deu um coelho e se recebeu fazendo xixi no matinho que tinha assim atrás do barco. Na minha casa, uma situação cômica. Eu vou até contar aqui, porque como é o primeiro programa, eu faço questão. O povo faz questão. Eu faço questão de contar, porque não posso, né, citar nomes, mas eu tive uma Iaô de Airá. A única. Quem conhece sabe, a única. Fez santo, né, e tal. Bom, né, é ouvido, né, que o santo foge muito, né, na iniciação, durante a iniciação. E ela estava sentada, né, lá com a Airá, e a Airá fugiu, né, esperando a vez do rum, né. A Airá fugiu. Nisso que a Airá foge, ela dá uma disfarçada, né? Olha pro lado e fala assim: e tem uma Iemanjá aqui do meu lado, vou pedir pra Iemanjá, né? Chamar o meu santo disfarçadamente aqui. Chegou lá pro lado da Iemanjá e falou: mãezinha, chama a Airá aqui, que a Airá fugiu e tá quase na hora do rum. Aí a pessoa que tava de Iemanjá chegou pra ela e falou assim: vai tomar no cu, também tô desvirado. Gente, que situação. Olha, gente, quando eles me contaram essa história, eu rolava de rir no chão. Assim, né? Primeiro Ainda dei o bem que eles não esporro, riram claro, na hora, né? Primeiro dei o esporro, né? Óbvio. Mas depois eu rolei de rir no chão, porque foi muito engraçado, gente. Ainda mais Iaô de Ará contando, né? E aproveitando isso, me conta... Eu queria que você contasse um babado, sem citar nomes também. Um babadão do axé. Ai, meu A Deus. fofoca, aquela boa fofoca. A fofoca do axé. Uma fofoquinha do axé. Teve algum babado, assim, de... Algum babado grande? Olha, eu vou ser muito sincera. Esse negócio de gira de Exu catiço, né? É uma coisa complicada que sempre tem um babado. Então eu vou te contar uma vez, não foi na casa do meu pai, não foi lá em casa, foi na casa de uma pessoa muito próxima, né? E tava tendo uma gira de Exu, tal, pereré, pão duro. E a Pombagira chegou para mim para me dar consulta. Eu falei, dei boa noite, né? Era uma Maria Padilha, se não me engano. Boa noite. Ah, moço, como é que sua vida tá assim? Mas eu preciso falar um negócio pro senhor. Pode falar. O senhor tá sendo traído pela sua mulher. Eu lembro de um caso desse, você sabe? Aí eu falei assim, como, minha senhora? O senhor tá sendo traído, sua mulher tá lhe Aí chifrando. você jura? Conte-me Aí eu mais. falei assim, então, eu sou homossexual. Eu não tenho mulher e nem gosto de mulher, né? Eu sou homossexual. Meu Deus. Então a senhora deve estar confundindo com outra pessoa. Teve uma outra situação que me lembrar dessa, eu vou contar uma outra. Eu fui uma saída de orixá, não vou dizer o nome, e era uma festa, uma saída de um ogã, tal, e vestiram uma obá, né? E eu sendo de Oxum, o orixá tem quizil, aquelas coisas que a gente ouve os itãs, né? Sim. Mas eu tava nesse dia com um fio de conta de Xangô Sim. no pescoço. Então você olha, né? Gordinho, com fio Todo de um conta. É o de próprio Xangô. Tudo indica que ele é de Xangô. E por acaso cantaram um Zambilezambi, onde os orixás vêm chamar os boróis pra dançar. Gente, Obá veio pra cima de mim. Guedes, foi um problema. Oxum respondeu e partiu pra cima de Obá. Eu sabia que ela tinha respondido isso, que eu ia falar assim. Meu irmão de Oiá estava do meu lado. Oiá virou e partiu. Gente, pra que cima de babado. Obá. Esse é o verdadeiro barraco. Não é? Então, Barraco do axé. é um barraco e um babado também. Xangô não babado, veio, não, gente. pra... É uma história que assim, você pensa que não acontece, mas acontece sim. Se Xangô aparecesse, ele ia falar, é disso que eu gosto. Meu Deus do céu. Eu acho que serve como babado também. Sim, 3 claro. mulheres? Babadão. Bora. E babá, me fala um pouquinho assim da Umbanda na sua vida. Como se ouve a Umbanda? Bem, eu não fui iniciado em Umbanda. Sim, eu foi fui um catimônio. consagrado dentro do culto da Jurema Sagrada no Nordeste, Sim. já há quase 45 anos, bem antes de ser feito de orixá. Meu finado pai, Rivaldo de Macedo, que Deus o tenha, me ensinou muito, né?
O culto da Jurema Sagrada é um culto muito sério. É um culto que você vê as coisas ali na tua frente acontecerem. Hoje em dia, vou dar um parênteses. O que você vê no TikTok, no Quai, aquelas pombagiras falando, cantando maluquice. Isso aqui foi tirado muito do culto da Jurema Sagrada. Só que antigamente não era isso. As pombagiras usavam uma sainha de chitão, um paninho na cabeça e acabou. Então, muitas dessas coisas que se vê no TikTok hoje, no Nordeste também, dentro do culto da Jurema Sagrada, eu falei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Né? Então, dentro da Jurema Sagrada, nós cultuamos os mestres, né? As mestras, os caboclos e os orientais. É quase como uma feitura de candomblé. Sim. Por quê? Porque nós temos assentamentos, nós temos ibais, nós temos folha e nós temos consagração. Né? Nós temos cura. Você fica recolhido 3 dias. Bem mais antes da minha consagração, quando você consagrava uma pessoa dentro do culto da Jurema, as pessoas ficavam enterradas embaixo de um pé de Jurema. Se cavava uma cova, né? Deixava a pessoa ali com o pescoço de fora, sendo alimentada, como um pai pequeno, cuidando, né? E a pessoa passava ali até o santinho, o mestre, dar o nome, o fundamento dele para ele se levantar. Caramba. Então a pessoa só ficava ali e recebia tudo. Eu queria não. A pessoa recebia tudo do mestre dele, né? Então, a gente tem até uma cantiga que a gente fala: Mestre Carlos é bom mestre que aprendeu sem se ensinar. Passou 3 dias caído no tronco do Jurema. Quando se levantou, foi mestre para trabalhar. Então, isso mostra a ciência da Jurema Sagrada, né? Então, mas isso é uma coisa muito antiga. Você abria cura com espinho da Jurema. Hoje em dia, não. Você usa uma navalha. Ai, partidão, não queria também, não. Eu tenho a minha semente rodando, ela roda no corpo. Ai, eu tenho, ela roda. Tem vezes que ela tá aqui, você acha um carocinho que ela tá aqui. Tem vezes. Agora, eu não sei onde ela tá. É um culto bonito. É um culto É lindo. diferente do E é que muito diferente da nossa Umbanda. Então nós temos pombagira, nós temos caboclo, né? Eu toco Umbanda na minha casa, né? Respeito, mas eu vou ser muito sincero. Eu sou mais culto ao orixá. Mas não... Tem muito isso. Né? Mas a eu pessoa não depois desmereço reconhece ninguém, o culto tá? ao orixá. Não que, por exemplo, eu não jamais esquecerei Umbanda, porque Umbanda foi o que me abriu todos os caminhos, né? Eu vivi Umbanda desde criança, né? Do terreiro da minha avó, Dona Laura do Caboclo Rompimato. Então, assim, a Umbanda foi o que me fez conhecer o espiritismo, né? Ou o espiritualismo. No meu caso, a Jurema Sagrada. Sim. Então, assim, eu não consigo abandonar a Umbanda e tal. Só que, depois que você é iniciado pro orixá, parece que você começa a ver o mundo, né, com outros olhos. De uma forma diferente. De uma forma diferente, as pessoas de uma forma diferente. Então, assim, eu vejo que hoje eu não me afastaria da Umbanda, porque a Umbanda foi o início de tudo na minha vida. Sim, claro. Mas é verdade que a pessoa, depois que passa a ser iniciado para o orixá, pelo menos no meu caso e de muitas pessoas próximas a mim, eu vejo que as pessoas, depois que elas são iniciadas para o orixá, né, dentro do candomblé, elas ficam mais... elas se voltam mais, né, para esse lado. Tudo bem que o candomblé também ele demanda mais tempo, né, para as coisas. Mais responsabilidades. Tudo é muito minucioso, tudo é muito metódico, né? Tudo é muita coisinha que você não pode esquecer. Detalhista ao extremo, né? Mas eu hoje não abandonaria a minha Umbanda, mas que realmente aconteceu de eu puxar um pouquinho a sardinha mais pro lado do candomblé, isso realmente aconteceu. Vocês não sentem também que tá um pouco gourmetizado? A Umbanda? A Umbanda, sim, demais. Eu sinto assim, pelas coisas que eu vejo, que eu escuto as pessoas falarem, das pessoas que são umbandistas mesmo, que só conhecem a Umbanda, sim. Enfim, que é aquela coisa de...
não vou falar mal, mas já falando, talvez. Você vai na casa das pessoas e aí eles vão pra gira, né? E aí você pega a senha pra falar com o espírito. Do seu se o espírito não tiver nada... Né? Se o espírito não tiver nada pra falar com você, ele vai ter que inventar ali na hora, né? Tipo, pô, gostei do seu cabelo, tá bonito. É o caso dele. Vamos lá, vamos falar que você, sua mulher se traindo. Eu acho que o santo deve chamar a pessoa e não a pessoa chamar o santo. Pela necessidade que a pessoa está ali. Eu não vou te procurar pra falar nada. Opinião. Isso, e assim, a questão de ser muito gourmetizado mesmo, de ter, né, dessas questões, assim, que eu acho estranhas. E também das pessoas que são da Umbanda que ainda tem muito preconceito com o candomblé, né? Sim. Porque as pessoas acham que candomblé mata bicho e é isso. E Umbanda só usa folhas Enfim, a hipocrisia, né? Exatamente. Mas ainda existem casas de Umbanda que eles não aceitam o sacrifício animal. Sim. As casas mais tradicionais não aceitam. Mas no final sempre tem churrasquinho. Aí vai entender, né? Não vai é? entender o pensamento, né? Baba Guedes, deixa eu fazer uma pergunta pra Eked. Deixa, claro. Assim, nós somos rodantes. Somos. Nós sabemos que Lá vem. alguma coisa entra, né, no nosso corpo, Sim. pega nosso corpo. Eked, Como que é não pegar nada? como é que você sente a sua fé? Porque como a sua fé, que eu tô falando, não é abalada, já que você tem que confiar naquele orixá que tá no Baba Guedes, naquele orixá que está em mim, porque eu acho que seria muito difícil eu acreditar, se eu não recebesse esse orixá, não incorporasse, um Exu não me incorporasse, seria muito difícil eu acreditar no... Como é isso pra você? Porque tem muita Eked também que abandona porque... Não sente nada. Eu não sinto nada. Mas às vezes também não sabe. A sua fé, como é que você fortalece a sua fé sendo uma Eked e tendo que confiar no Oxalá. Tendo que acreditar que é isso que eu tô perguntando. o Oxalá tá ali. Então, eu acho que isso é uma coisa... acho que são os principais pontos, assim, muito difíceis em ser Eked, é isso. Que você não tem uma resposta. Eu não vou deitar e eu vou sonhar. Sabe? Eu não vou estar, sei lá, escovando meu dente e vai aparecer alguém soprar alguma coisa no meu ouvido falando, não... Sei lá, não pega essa estrada hoje que vai dar ruim. A gente não tem isso. É uma fé cega. É isso, é uma fé cega. Mas fé é cega, né? Fé é isso, né? Mas vocês Crer no recebem, incrível, né? Mas vocês, querendo ou não, ainda tem uma energia próxima. Eu não sinto, eu não sonho, eu não sinto arrepio, eu não escuto nada. Eu tenho que confiar em pessoas. Primeiro a gente confia em pessoas, né? Sim. Eu não vou... E eu sou muito desconfiada. Muito. Muito desconfiada. Muito. Vai falar ali pra mim, eu vou... E não vou acreditar, dependendo do que fale ou dependendo da pessoa, assim, infelizmente. Eu queria até ser mais crente, né? Mas aí eu não vou acreditar. Então, assim, é isso. Eu acredito... É uma fé cega. Eu acredito que tem uma força que me protege. Eu acredito em pessoas que querem o meu bem. Sim. Então, assim, se a pessoa quer o meu bem, eu vou acreditar no que o Oxalá vai falar, eu vou acreditar no que o Oxum vai falar, eu vou acreditar no que essa pombogira vai falar, eu vou acreditar no que a sua vai falar. Porque eu sei que são pessoas que gostam de mim. Então, assim, são pessoas que gostam de mim, não vão querer me proteger de alguma forma, né? Sim. Mas, assim, é acordar todo dia e saber que eu não vou ter intuição de nada, de tipo, não posso pegar aquela estrada ali porque pode dar ruim. E eu acredito muito assim, que se for pra dar ruim, vai dar. Talvez não em 100%. Porque eu acredito que o meu pai, ele me permite passar pelo que ele quer que eu passe. Então, se ele achar, assim, num belo dia, ele acordar lá junto comigo, ele falar assim, hoje essa daqui tá precisando aprender alguma coisa. Vamos botar aí uns 20, mandar alguma coisa pra ela de 100%, eu vou deixar 20% só pegar, sabe? Eu acredito nisso, que ele vai deixar eu passar por coisas que ele quer que eu passe. Sim. Mas é isso, é uma fé cega. E eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe é muito... crente mesmo, ela acredita e Iemanjá pra tudo, assim. Mas então... É como se fosse, por exemplo, o cristão. Tem aquele cristão que ele tem o dom de revelação, ele tem o dom de... Tem a mediunidade, vamos dizer. Tem uma mediunidade, vamos colocar assim. E tem aquele cristão que realmente não sente nada, mas tem o amor a Deus ali, né? Ele acredita no Deus que vai fazer, que vai acontecer. Pega a Bíblia, lê.
Eu acho que é como se fosse essa fé, né? Essa fé cega, né? Que a fé é cega. A fé é crer no incrível, né? É crer no abstrato, né? No abstrato, exatamente. Mas é difícil, não é fácil, não. Não é. Eu imagino que exatamente, eu imagino que não, porque ainda fica com a questão da dúvida. Eu sonho aberta. Ainda então fica com a questão da dúvida, tipo, ai, acredito ou não acredito? Mas nunca vi na vida, mas será que é verdade? Sim. Ai, dou um voto de confiança ou não dou? Mas é difícil. é muito bem orgânico, isso. às vezes sente um arrepio, né? Coisa, não é a incorporação. Mas você não sente nada, nem um Não. arrepiozinho, né? Tem uns que sentem mesmo. Bom, Emoção. Babá, vamos falar um pouquinho agora da sua vida pessoal, né? Eu quero que você... corta essa parte. Eu quero que o senhor fale pra mim sobre os seus empregos. Quero que você fale... O senhor como pessoa. A vida fora de um barracão. Fora de um barracão, isso aí. Então, Guedes, eu tenho formação em letras, né? Sou professor de inglês, né? Estou me aposentando agora como professor de inglês, se Deus quiser, em alguns meses. Passei um tempo muito grande profissionalmente com exportação. Eu trabalhei com exportação de granito muitos anos. Eu trabalhei numa das maiores exportadoras de granito como representante comercial. Viajei o mundo, né? Por conta do inglês, do francês, das línguas que eu falo, e por conta do trabalho com granito. Então eu tinha que visitar cliente no Líbano, tinha que ir por uma feira na Itália, fazer uma feira na China. Então a exportação... Bem rodado. A exportação de granito me deu isso, né? De conhecer o mundo. Estados Unidos, várias vezes, além, já como professor, também fui de férias para os Estados Unidos, mas a trabalho, fui umas 3, 4 vezes a trabalho para os Estados Unidos, né? Engraçado que o menos que eu conheço é a nossa América do Sul. Eu só conheço o Peru, nem o Paraguai, nunca fui fazer compra no Paraguai. Caramba. Não sei nem para que lado fica, brincadeira. Mas, assim, conheci bem a Europa, conheci vários países, todos eles através do meu trabalho. A minha experiência no Líbano foi bem interessante. Eu cheguei numa cidade que você via um prédio todo destruído e um outro prédio moderno construído. Então, bem próximos, né? é uma coisa assim, um do lado do outro, todo furado de bomba, de metralhadora, caído, e o outro novinho, de varandas de mármore, né? Que era o meu trabalho, era vender granito e mármore. Né? E é bacana, né, falar isso, porque muita gente acha assim, é pai de santo, é Não a faz profissão dele, ele não faz nada da vida. É porque muita gente não. contrário, É porque muita gente pensa, pai de santo não faz nada. Não, Sabe tem que uma uma amiga vida minha por esses fora. dias falou isso. Ela falou assim, quantos pais de santo você conhece que trabalham? Eu falei, gente, eu pensei, Vocês vivem aonde? trabalha, o Wilson trabalha, né? Tipo, todo mundo trabalha mundo. e é pai de santo, né? Não é? Sim, Não fizeram gente. disso uma profissão. Deixando claro que o Wilson que ela falou fui eu. Babá Porque Júnior. meu nome de batismo é José Wilson Schwartz Bittencourt. Quem quiser botar o meu nome na oração já sabe meu nome. Mandem boas vibrações. Data de nascimento, já Pô, falou? mano. Não, é falou a só data de esse nascimento? sobrenome aí, não tem nem como. Esse sobrenome. Não dá pra escrever. Acho que as Não, pessoas... não, tem que soletrar. Eu acho que a não vai macumba rolar. nunca chega porque ninguém sabe escrever esse sobrenome, hein, babá? Não, e engraçado é porque a Ked e Laísa, nós tivemos o prazer de trabalhar juntos numa escola. Sim. Então, meu nome na escola, meus alunos, os outros professores me chamavam de Wilson, né? Era. Então, ela me conheceu como Wilson. Depois nós tivemos esse contato da parte Baba Guedes espiritual. também foi Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, né? mano? Rod, né? Rod, que é meu apelido. Então, nós três tivemos o trabalho, a oportunidade e a felicidade família, de trabalhar. tá? Rod é meu apelido família. Agora, os demais, né, me conhecem como Guedes. É Guedes pra cá, Guedes pra lá. E Bom. dentro do espiritismo, Júnior de Oxum e a Sim. Ked Laísa. Sim. Isso. Bom, vamos fazer um bate-bola agora, só pra gente encerrar a sua parte, que a gente vai pra ECAD. Vamos lá, um sonho. Um sonho. Vamos lá. Fazer uma viagem internacional novamente. Faz muito tempo que eu não faço. Bom. Um medo. De não saber o que vai acontecer com você amanhã. Porque o que acontece? Nós acreditamos, né, que o espírito vive, né? Sim. Nós temos os nossos ancestrais que nós cultuamos. Eu tenho um início de espiritismo meio kardecismo, então a gente acredita na reencarnação. Mas o medo é saber o que vai acontecer com você amanhã. Esse é um medo geral, Acho que né? é geral, né? O que te espera? Um desejo. Um desejo que a nossa religião fosse mais unida.
Isso é difícil, né, Babá? É difícil, Tá mas difícil. a gente busca essa união, porque a gente tem esses preconceitos todos com a nossa religião. Por quê? Porque nós não somos unidos. Sim. Exatamente. Se nós fôssemos mais unidos, esses preconceitos iam diminuir. Um amor. Um amor à vida. Bom. Um ranço. Um ranço. Vamos de Obamit. Um ranço. Deixa eu pensar. Eu guardo, né? O povo de Oxum guarda, né? Então, eu tenho alguns ranços, sim, mas A gente depois... a gente releva, mas não esquece. Sim. Mas eu tenho Mas uns isso também não rancinhos de transparece. passado de certas pessoas. Bem, um orixá. Minha mãe Oxum, Um pai de santo. o meu babalorixá. Uma mãe de santo. Uma mãe de santo. Um exemplo, deixa eu ver. Uma mãe de santo. Eu acho, seria muito assim, eu falar de mãe menininha, eu não a conheci pessoalmente. Foi uma orixá que teve seu momento de fama, foi famosa, sabia o que estava fazendo. Mas eu escolheria a mãe Estela do Oxóssi, que teve um legado mais, vamos dizer assim, comunitário. Ela deixou um legado de amor. Não estou dizendo que mãe menininha não tenha feito isso não, né? Mas pela história, mãe Estela de Oxóssi. Bacana. Uma palavra. Uma palavra. Respeito, Respeito. Uma profissão. professor. Acho que eu diria o mesmo. Babá Júnior por Babá Júnior. Sou atentado, não sou calmo. As pessoas se enganam muito comigo, achando que podem me fazer de otário. Mas, assim, no geral, eu sou gente boa. Sabendo me levar, eu sou gente boa. Mas se não souber me levar, você vai ter o pior inimigo que você pode imaginar. Sou de Oxum. Bom, gente, e esse podcast de hoje foi um oferecimento do Brás Estamparia, tá? Que é a estamparia do nosso amigo Matheus, né? Da nossa amiga Donara. Telefone 984740429, tá? Comendem, gente, bastante. Oferecimento também de Marangatu Orixás, o ateliê da nossa amiga Mara, tá? Quem quiser entrar em contato, vai lá no Instagram, tá? Siga o Instagram da Mara. Telefone 992988528. E foi um oferecimento também do Frango das Meninas, da Ingrid, nossa amiga Letícia. 968286039, o melhor frango assado de Itaipuaçu. Isso é verdade. Bom, agora vamos fazer umas perguntinhas, né, pra mãe que é de Laísa, de Airá. Laísa, mais uma vez, obrigado, tá? Sua presença Eu que aqui. agradeço. Fala um pouco sobre a sua vida espiritual, onde você foi iniciada, por quem, quanto tempo. Há 19 anos atrás, quase 19, esse ano Pouco faço tempo, 19. Na verdade, eu não conheci outra religião, né? Minha família, minha mãe foi confirmada, eu tinha 10 meses. Então, isso faz 19 anos, mentira. Eu fiz 34, ela vai fazer 34 anos de confirmada. Então, desde que a gente sempre foi, eu e minha irmã, né? A gente era muito pequenininha, então minha mãe levava e tal. E aí eu, muito pequena, fui suspensa. Minha família toda é de macumba, meu pai é feito, minha mãe, Primos. meu primo, minha tia-avó, minha madrinha, enfim, Literalmente todo a mundo. família toda. E aí eu fui suspensa, eu não lembro com quantos anos eu tava, mas eu devia ter uns 8 anos. E aí minha mãe segurou até os 15. Aí quando eu fiz 15 anos, em outubro, na verdade antes, assim, foi na época de Semana Santa. A vovó da mãe de santo que me confirmou, né? Ela pegou a cabeça dela e tinha um ritual lá de lavar a cabeça, enfim. E aí ela disse que na hora, ela contou depois, que na hora era a vovó Maria Redonda. E aí na hora ela foi e disse que falou que ela soltou, assim, e ela viu que eu estava saindo no dia da festa lá do Ipeté do Oxum. Ela era de Oxum, hoje em dia ela é falecida, acho que vai fazer 2 anos que ela é falecida. E aí ela
contou, né, pra minha mãe, e aí começou, assim, aquele namoro. E aí? Vamos confirmar? Vai ou não vai? E tal. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu acho que agora eu só tô na escola, então eu acho que vai ser mais fácil do que quando eu tiver já lá meus 20 anos, sabe? Aí acabou que eu me confirmei no IPT, e vai fazer esse ano, eu faço 19 anos de confirmada, por Zezé do Oxum. Eu sou de Jeje, então fui confirmada em Jeje, dei algumas obrigações, estou atrasada. Quem nunca, né? Em Jeje. E aí... Você é Ekede de Oxum. Isso, sou Ekede de Oxum. E sou de Airá com Iemanjá. Ótimo. E fala como é ser filha de Airá. Como é ser filha de Airá? Gente, eu tava falando isso antes, de como é ser filha de Airá. Eu era muito magra, né, quando eu me confirmei. E aí, todo mundo falava depois, essa garota foi... Não é de Airá, não é possível. Foi só da minha gravação de 1 ano. Depois disso, tá aqui, ó, o rostinho de uma mulher de Airá. Não tem como. Tem esse estereótipo, né? As pessoas estereotipam a pessoa, né? Tem que ser gordinho pra ser de Xangô, de Airá, né? Tem que ser branco pra ser de Oxalá. Tem que ser branco pra ser de Oxalá. Mas as pessoas mais negras são aqueles de Oxalá também, Sim, né? Exatamente. Sim. Mas acho que tá batendo certinho. Mas você acha que o estereótipo define acho que o orixá? não, acho que não. Tem pessoas que você olha e não... Eu acho que o que define mais é personalidade, né? Acho que personalidade eu acho que mais. Sim. Não tem como orixá. você olhar para uma... Eu acho assim, tem aquelas pessoas que você olha e você diz que, nossa, fulano é de Oxum. Mas tem aquelas pessoas que eu acho que não... Verdade. E quando as pessoas achavam, né? Teve uma ocasião que... Assim que a gente saiu do centro que a gente frequentava, a minha mãe, ela foi em alguns lugares para jogar. E aí eu fui com... Eu ia, né? Porque eu adorava conhecer os lugares e tal, eu fui com ela. E era lá no Rio, era o pai de Santo do Belo, gente. Nossa. Quem é? Qual o nome dele? Eu não lembro mais, mas eu lembro que tinha uma foto dele com o Belo lá. Ai, tu lembrou? Acho que esse cara deve ser o pai de Santo do Belo. Aí... ele jogou pra minha mãe e eu tava do lado de fora. E eu era bem nova, assim. Eu devia ter uns 17 anos na época. E aí ele... acho que minha mãe me chamou. E aí eu fui, né, até o quarto lá. E ele falou assim... mas essa menina é de Airá? Aí minha mãe falou, é. Aí ele, nossa, mas ela foi feita muito criança, né? Eu falei, não. Tem 2 anos que eu fui confirmada. Não é possível, porque seu olho aqui, ó, é de Oxum. Você é de Oxum. Gente, no dia seguinte eu tava com o terção nos 2 olhos. Meu Deus, juro. Ou seja, era falei, meu chateado. pai, não sou eu que tô duvidando. Não sou eu, não é verdade. Meu Deus. E, mãe Ekede, o que uma boa Ekede tem que ter? O que define uma boa Ekede? Eu acho que... Na sua opinião. Fé cega. Acreditar no que você não... Acreditar no que te contam, né? Você primeiro, acho que você tem que confiar muito em alguém que eu não sei se a gente escolhe, mas eu acho que o orixá coloca pessoas no nosso caminho. Assim, eu acho que o orixá colocou a gente, né? Sim. Porque a gente trabalhava tudo junto, ninguém nem sabia que um era macumbeiro, que o outro, obviamente, depois todo mundo descobriu, né? Claro. Mas eu acho que o orixá se encarrega, assim, de colocar as pessoas certas no seu caminho. Então, eu acho que a gente tem que acreditar no que a gente não vê, no meu caso, no que não sinto, nada, né? Eu acredito porque eu acredito, porque eu acho que meu pai já me livrou de poucas e boas. Sim. Então, né? E eu acho que a gente tem que ser muito humilde e ter disponibilidade que eu falo assim, uma vontade mesmo de aprender. O ser humano, ele não tá pronto. Sim. Você não é aquilo ali, você vai morrer aquilo ali porque eu sou assim. Não. Você tem que abaixar a cabeça e falar, realmente, ou eu errei, ou então, não, como é que faz isso daqui? Eu quero aprender. Na minha casa não é assim, como que vocês fazem assim? Não, porque só a minha casa presta, isso pra mim não existe. Sim. Então, assim, eu acho que acreditar muito... ter uma vontade, uma disponibilidade mesmo de aprender e de baixar a cabeça e escutar muito e
ser humilde, porque todo mundo já fala que a Ked nasceu com a cadeira na bunda, né? Então você pode chegar em qualquer lugar e é isso e pronto. Não é assim. Tem que ter humildade, né? Acho que tem que ter humildade. Não adianta ser Ked cadeirão, né? Não adianta. Não adianta ser Ked cadeirão. Botar a mão na massa. Que é aquela que chega e senta, né? Na sua opinião, a ECAD, né? O OGAN, a ECAD, eles realmente precisam tomar todas as obrigações? Todas que eu digo, 14, 21. Cadê o editor agora? Por favor, coloca o meme da Anitta. Sim, mas não, mas sim, mas não. Então, eu não sou assim a pessoa certa para responder, porque eu estou um pouco atrasada, não é mesmo? Eu acho que a nossa cobrança é diferente da de vocês. O certo seria tomar. Eu vim de uma casa que tomava, que você confirmava, e aí você tomava 1 ano, 3 anos, 5 e 7. Então, eu acho que a de 5 anos pode, sabe? Corta. Né? A de 5, de repente, sim. Vamos economizar. Vamos economizar, fazer uma festa de 7 anos bonita, né? Mas eu acho que a nossa cobrança é diferente. Eu acho que quando o santo aperta, aí que a Diogan vai lá, dá um borizinho, dá um obi, faz um ebó, entendeu? E aí o santo meio que... Ou bate diferente, né? Também tem isso. Ou o santo, ou o orixá bate na gente diferente de uma forma que bate em vocês. É verdade. Né? Porque eu acho que vocês apanham muito mais. Com certeza. Então, assim, quando aperta mesmo, quando vocês têm que dar obrigação, vocês logo correm pra dar obrigação. Não tem ebozinho, não tem... nem é mais complicado. Exatamente. Eu acho que bate diferente. Já pega e leva, isso. né? Fomotinha, tem alguma pergunta dos nossos internautas? Tenho. Matheus perguntou assim, se você já sofreu algum preconceito por ser Ked. Boa tarde, Matheus. Benção. Eu não sei se preconceito, mas em alguns lugares as pessoas meio que dão uma excluidinha. Não uma excluída, mas assim, tipo, já tem meio que um... As pessoas já... isso é um preconceito, né? As pessoas já acham que você é de uma forma e aí não procura nem te conhecer pra saber se você realmente se você é que é de chata, nojenta, que vai implicar com tudo. Exatamente. Que, né? Eu acho que as pessoas já, tipo, deixa meio de lado, que aí a gente não vai ter que lidar... nojo mesmo, né? Não vai ter que lidar com isso, entendeu? Não vai ter que, tipo, não se dá nem o trabalho de conhecer pra saber se é realmente tudo que acha que é. Mas não me abala muito, né? Não, é porque eu tento ser legal. Então, assim, eu sempre falo, de repente eu vou ser a ECAD mais legal que vocês já conheceram. Entendeu? Eu não dou trabalho pra ninguém. Eu sou mó de boa com tudo. Então, pra mim... De boa. É. Eu tenho outra agora, que é do André. Ele pediu pra você explicar qual é a diferença entre confirmada e feita. Claro que é quem é OGAN e quem é ECAD, né? Que ele queria essa explicação. Benção, André. Boa tarde. Então, como eu falei, eu vim de Jeje, né? Então, na casa que eu fui confirmada, a gente fala que catula, né? Então, assim, não raspa. Então, aí, no caso, eu fui confirmada, eu não fui feita. Sim. Tem casas, tem nações, né, que OGANs e ECADs são feitos, né? Então, assim, raspa a cabeça toda. Caramba. Lá em casa, não. ECAD e OGAN era só catulado mesmo. E aí, aí eles dão o nome de confirmado. Confirmado. Porque é bem essa história de ECAD já nasce feito. O OGAN já nasce feito. Sim. Então, você só precisa... Você só confirma, Só né? confirma. Entendeu? É isso. Mas posso meter o dedo na conversa um pouquinho? Pode, claro, fica à vontade. Então, os meus primeiros OGANs todos foram feitos. Foram raspados, pintados, catulados. Por quê? O primeiro era o OGAN da Mioxum. Era o primeiro OGAN da Mioxum. Então, ele tinha que ter ferramentas para fazer o que precisasse dentro de uma casa. Por exemplo, um caso, se eu tivesse indisponível por algum motivo de saúde e tivesse um IAO recolhido, ele poderia raspar meu IAO porque ele foi raspado. Sim. Né? Então, aí a gente já leva para um outro problema. Mas o OGAN que foi feito, se ele der santo depois... Deixa esse assunto pro próximo podcast, né? Porque a gente não tá... não vamos nos estender muito. Sim, mas, verdade. assim, meus OGANs
dos ogãs da minha casa, alguns são feitos de orixá e outros são confirmados. Ótimo. Isso aí. Bom, mãe Ked, me conta uma situação cômica que você viveu aí dentro do candomblé. Várias. Que é o que a gente mais gosta de ouvir mesmo. Não posso citar, sem citar nomes, que não queremos processos. Teve uma festa, isso foi bem perto da pandemia, assim. Como é que eu vou falar para não... Todo mundo conhece, terrível. É um grupo, vamos dizer assim, né? Um grupo de pombogiras muito famosas. Ara Guedes. E aí, eu fui numa festa e aí uma delas estava lá. E aí ela resolveu vir me dar consulta. E eu, muito receptiva, né? Falei normal e tal. Já tinha saído um vídeo dela fazendo exatamente a mesma coisa que ela fez comigo. E aí, ela começou a falar e ela falou assim: agora as coisas estão melhores pra você, né, moça? E agora a senhora tá podendo pegar Uber. Aí eu olhei e falei: Como assim? Oi? Ela não, porque eu sei o que é Uber. Aí eu falei: isso, maravilhosa, isso mesmo. Tem que saber. Eu sei o que é Uber. Eu falei: tá ótimo. E nisso já tinha acabado a macumba, tava rolando um samba de roda, assim, perto, né, da onde eu tava. E aí começou a tocar a Dona Ivone Lara. E o que a pomba fez? Foi lá. Falou pra mim assim: peraí, rapidinho. Não, antes, Eu pensei mentira. que tinha acabado antes já. Ela falou assim: Dona Ivone Lara? Mentira! Juro! Mentira! Dona Ivone Lara? Mentira! Peraí, rapidinho. Aí foi lá no samba, lá, já tava tocando Dona Ivone Lara. E aí ela foi lá, sambou um pouquinho e tal. Sambou, ficou lá. Aí ficou lá um pouquinho e tal, depois ela voltou e aí terminou de dar a consulta dela. A partir daquele momento do DonaIvone Lara, eu já não prestei atenção em mais nada. Eu não sei mais o que ela falou. Imagina. E você Mas ela continuou voltou. na macumba ou foi Não, vim embora. Tá. Vim embora. E, Laísa, me fala um pouquinho sobre a sua vida pessoal, o que você faz... Como é que é como é que fora da macumba, quem é você? Você também é professora, né? Eu sou professora de inglês, eu sou orientadora pedagógica, eu sou concursada do município de Japeri, bem perto. Quem vê close não vê corre, é uma luta. Porque Japeri é muito longe daqui, né? A gente tá em São Gonçalo, né? Então Japeri é bem longe. Uma ponte aérea quase. São 2 horas, gente, pra ir e pra voltar. Por isso que eu falo, se querem fazer macumba, tem que ser fora de terça e quarta. Terça e quarta eu não estou aqui. Não dá. Eu sou orientadora pedagógica, trabalho numa escola que atende da educação infantil até o 5º ano. Bacana. Lá em Japeri, né? Uma escola municipal. Sou professora de inglês também. Você deixou o contato já? Deixar o contato, gente. Aulas particulares, aula online, maravilhosa. A gente deixa depois nos comentários. Isso. Né? Aí, esse ano, ainda invento umas loucuras, né? Ano passado, inventei de fazer uma pós-graduação em Educação e Diversidade. Tô aí penando para entregar um TCC. Meu Deus. Inclusive, meu orientador tá me devendo uma resposta. E aí, ano passado também, eu achei que eu tava com pouca coisa para fazer, aí eu resolvi tentar um mestrado na Rural, passei. E aí, esse ano, eu comecei a fazer o mestrado. Mas Japeri, Seropédica. Japeri, Seropédica é perto, né? O pessoal vê que não... Que não né? é luta. Não, é uma luta. É uma não luta. É só, a gente não vive só de macumba. Não vivemos só de macumba. Não, é uma luta. Vamos fazer então um bate-bola. Vamos. Tá? Pra gente encerrar a sua maravilhosa parte aqui. Vamos lá. Santo Cunha lá mais lindo que você já desvirou. Ai, Santo Cunha lá mais lindo? Da mãe de santo que me confirmou, que eu lembro até hoje. E já tem quantos anos que eu não escuto? No mínimo aí, uns 17 anos. No mínimo, que eu não escuto. De Oxum. Santo Cunha mais... tinha que ser. De Oxum tinha que ser. Santo Cunha lá mais demorado que você já desvirou.
Da filha de... Não, mas eu posso falar, porque tá no meu top 5 aí de santo de Ilás mais bonitos, que eu acho lindo, mas ela canta. Ela é uma bonequinha, filha de Mara. Sim, é grande. A Juliana. Eu falei, não fala nome. Ela, não, mas ela é... Não é crítica, mas é bonito mesmo. Já falei com meu pai. É lindo, da minha é lindo, mas é assim, e ela é uma bonequinha, né? A Iemanjá dela é linda, ela é muito bonitinha, muito educada. Sim. Ela tem a voz doce. Preste atenção. Ela tem é lindo. É um Ilá muito parece lindo. Parece que ela tá cantando, dá vontade de você ficar assim, ó. Escutando, é muito bonito. É isso, dá vontade de deitar no colo de Iemanjá. Enquanto todo mundo já terminou lá os reis, os rios, ela continua cantando. Entendeu? Um sonho. Um sonho, conhecer a Croácia. Um medo. Bem específico ali, ó, conhecer a Croácia. Eu tenho muito medo, eu sou muito frouxa, eu tenho muito medo de tudo que é novo. Se for mudar a minha rotina, eu tô acostumada àquilo ali. Isso parece coisa de pessoas de Airá, porque o que eu já vi de gente de Airá falando que tem medo do novo. Eu tenho muito medo do novo. Eu sou aquela história de melhor um pássaro na mão do que dois voando. Eu sou muito difícil de arriscar coisas. Sim. Então, assim, eu sou muito do certo. Se isso aqui tá dando certo, eu vou naquele certo ali. Pode ser que o certo que eu pene no certo. Mas é aquele, entendeu? É aquilo ali. Eu tenho muito medo vamos dizer assim, do povo de Airá. Eu tenho muito medo de tudo que é novo, de tudo que vai mudar muito a minha rotina, de tudo que vai... Eu tenho um certo receio. Desejo. Um desejo? Sair do mestrado sem surtar. Um amor. Um amor... Minha família e meus cachorros. Gente. Inclusive, você é casada, né? Eu sou casada. Gente, né? Meu marido. Júnior não é casado, né? Tá à procura. Os comentários. E o Gustavo, assim, ele entende muito. Eu tenho um parceirão, né? A gente se conhece já há muitos e muitos e muitos anos. Ele entende muito e ele fala que o negócio dele é... Se tiver hora pra começar e terminar, ele vai muito raramente. Muito raramente, muito raramente. De Oxalá, né? Não. Provavelmente. Ele vai muito raramente, mas assim... Não é aquela pessoa que coloca empecilho de tipo, você vai com quem, você vai que hora, você vai voltar. Ele só fala assim, manda mensagem quando chegar, se estiver tudo bem, se tiver intervalo lá, só fala tipo, oi, tá tudo bem, tô viva. É isso. Ou seja, é o marido dos sonhos. É o marido dos sonhos. Eu não posso reclamar do meu. Verdade. E o seu ainda fica com criança, né? Fica com criança, que é outra, né? É verdade. O meu fica com os cachorros. Um ranço. De gente mal educada. Não sei citar nomes. Sem citar nomes. Mas eu não... Eu tento ser educada com todo mundo. Então eu não suporto que seja mal educada comigo. Verdade. Um orixá. O meu. Meu pai que me escolheu, apesar de tudo. Meu pai. Um pai de santo. E agora eu vou te botar na berlinda. Eu não tenho como... Eu tava pensando... Eu não tenho como escolher uma pessoa. Vocês dois são pessoas que me inspiram muito. De verdade. Obrigado. E eu já falei isso várias vezes pra você. Eu tenho... Lenço, por favor. Eu já falei isso várias vezes pra você. Eu amo você, amo seus filhos. Eu amo sua casa, eu amo você. Amo seus filhos. Alguns. Mas assim... vocês dois são pessoas que eu acho que qualquer... Olha, tá precisando de um pai de santo. Verdade. Aqui, ó, temos 2 belos exemplares aqui. Porque são pessoas que eu acho que cada pessoa... Que qualquer pessoa que precisar... Gente, pode chorar, botar dá na mão aí, ó, e tá tudo certo. Chorando beça. Eu ia falar Wilson de novo. Júnior Joshun, ele me acolheu num momento que eu precisei muito na minha vida. Muito mesmo. Muito, que eu acho que foi o pior momento que eu poderia passar. Isso aí é pra outro podcast. Que eu acho que foi... mais um programa, eu acho. Que eu acho que foi... Nem na casa que os meus santos estavam eu me senti tão acolhida e a gente não tinha nem tanto essa proximidade que a gente tem hoje em dia, né? Porque quando eu pedi pra ele fazer alguma coisa, eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, me ajuda. Ele falou, já está feito.
e vai dar certo. Então, assim, foi uma pessoa que me acolheu quando eu pedi, ele já tinha feito. Entendeu? E eu tenho certeza... A situação, quando eu soube da situação, eu já tinha... Antes dela me pedir, eu já tinha tomado providências. E aí, assim, vocês dois... já tá feito aqui hoje. Vocês dois são pessoas que eu admiro muito. Primeiro, pela competência mesmo. Obrigado. Segundo, porque eu acho que vocês gostam do que vocês fazem. Eu acho que vocês gostam de ver as pessoas bem. Eu acho que vocês fazem porque não é uma obrigação de fazer. Não é uma coisa que, eu vou fazer porque, ou então porque vai me pagar. Porque, sabe, vocês fazem porque vocês gostam de fazer. Né? Amor ao orixá. É isso. E aí, assim, eu sei que eu tenho... que bom, né, que a Irá me deu vocês de presente, que bom mesmo, porque eu não me sinto desamparada, entendeu? Eu sei que Gratidão, de verdade. Tá. Se eu falar, olha só, tá acontecendo isso, e aí a gente resolve, entendeu? E eu sempre falo isso, né? Eu falo, não, a gente resolve e vamos junto, e o que um não souber, o outro ajuda, e é isso. Uma mãe de santo. Que me confirmou. Eu não falei isso, eu acho. Ela era prima da minha avó, né? Então, assim, tinha uma questão muito familiar. Ela era prima carnal mesmo da minha avó. Por isso que eu chamo de vovó Zezé. Sim. Porque eu não chamava ela de mãe de santo, eu não consegui. Eu era sempre, desde muito pequena, era vovó Zezé, então ficou vovó Zezé pra sempre. Uma palavra. Tem uma palavra que eu gosto muito, que agora eu não sei se é Ubuntu ou se é Ubuntu, que é uma filosofia, né, africana, que ela fala muito de eu sou porque nós somos. E tem uma música do Emicida que eu gosto, que eu sempre lembro, que ele fala que tudo que nós tem é nós. Então, eu acho que eu sou porque nós somos, porque a minha mãe porque a minha irmã porque o meu pai porque os meus amigos são. Então, assim, eu sou um conjunto de partículazinhas que vão se juntando e aí formam a Laísa. Gostei. Acho que é isso. Bacana. Inclusive, já levei isso até num conselho de classe, os crentes amaram. E Laísa por Laísa? Chata. Resmungona. Que isso? Sou muito. Eu sou chata, eu sou resmungona, eu sou muito expressiva, eu amo comer, tô falando aqui, ó, comilona. Comilona, eu amo acho comer. Que deveria ser obrigado tá ali, a estar eu sou teimosa. Trending topic. Mas eu tento todo dia fazer alguma coisa pra melhorar. Tanto por mim, quanto para as pessoas que estão do meu lado, assim. Melhorar tudo, né? E eu acrescentaria ótima Cad. Mas é verdade. É uma pessoa que responsável, tá sempre nos ajudando. Muito obrigada. Na minha casa é sempre muito bem-vinda. Você nunca vai ser um entojo na minha casa. Tá? Pelo contrário, eu já sinto falta. Cadê aquele de Laísa? Minha mãe, um dia desses, há muito tempo, né, que minha mãe não ia num candomblé com a gente e tal, e aí ela foi, né? Na obrigação de Magno. E aí, assim, acho que foi o que, desses quase 19 anos, o que mais me pagou, porque, como eu falei mais cedo, eu sempre me espelhei muito na minha mãe. Porque eu queria ser, eu não sabia o que era CAD, mas eu via a minha mãe, eu queria ser que nem ela. Porque eu achava lindo. Porque, né, coitada, ralava igual aquela ali. E aí, assim, eu queria ser que nem ela. E aí, o que pagou, assim, tudo da vida inteira, desses quase 19 anos, foi minha mãe falar pra mim que Laísa já tá boa o suficiente pra mim. Eu amei o que eu vi, já tá bom. Aí eu fiquei assim, sabe aquela esperançazinha assim, tipo, consegui, sabe? Cheguei lá. Cheguei lá, exatamente. Got it. Isso aí, muito obrigado, Laísa. De verdade. Eu que agradeço. Obrigado foi muito bom. Obrigada, gente. Obrigada por participar. Esse foi o Pod Guedes. Eu sou o Baba Guedes e até o próximo. Beijo.